Ontem nós tivemos um culto aqui na Beta e eu saí daqui com uma certeza de que Deus começou algo novo na Beta. E eu estava quinta-feira conversando com o Zé e a gente estava falando das lutas que a gente tem tido, e eu em especial tenho tido com a juventude, e a gente estava justamente refletindo sobre isso, que alguns sinais, quando começam a acontecer, são prenúncios de que algo novo está para acontecer. E a gente estava na quinta-feira compartilhando algumas lutas e dificuldades que a gente tem tido com a juventude, e oramos por isso. E chegamos aqui no sábado, nós tivemos um culto que talvez há algum tempo a gente não tenha tido. Uma adoração assim muito genuína, um tempo de oração, um tempo de uma palavra muito abençoada e uma presença de Deus assim muito especial. Depois, é claro que eu sou suspeito para falar, mas depois no final do culto alguns vieram falar comigo e eu tive a mesma sensação que eu tive, alguns outros também tiveram. Então, às vezes, claro, a gente como pastor, a gente pode estar vendo coisas que não são reais, pelo desejo que a gente tem de ver aquilo acontecer, mas algumas pessoas também compartilharam o mesmo sentimento que eu tive, sem eu falar. E eu saí com essa certeza, vendo o Claudinho falar aqui nessa manhã, com o coração tão mexido, tão tocado. Essas coisas vão trazendo para a gente a confiança e a certeza de que Deus está fazendo algo novo. E Deus está fazendo algo novo porque a gente tem orado por isso, que é o tema da nossa escola bíblica aos domingos pela manhã, que vem o Espírito. A gente tem falado muito sobre o tema de avivamento, que é um desejo da liderança da nossa igreja, um desejo do nosso coração, de ver o Espírito Santo sendo derramado sobre nós e sobre a igreja. E temos visto até aqui, nos encontros anteriores, que avivamento não é produção humana. Somente Deus determina o tempo desse derramar, o momento desse derramar, o momento disso acontecer. Vimos que há um chamado que é nosso, há uma parte que é de Deus, que é Ele quem define, é Ele quem determina, mas há uma resposta nossa, que é uma resposta de um povo que ora, de um povo que clama, de um povo que se prostra, pedindo, clamando, insistentemente para que Deus derrame do seu Espírito sobre nós. Isso me faz lembrar da palavra de Paulo em Filipenses, quando diz que é Deus quem opera tanto querer quanto efetuar, e se o nosso coração já está sendo inclinado nessa direção, nesse desejo de um avivamento, podem ter certeza da evidência de Deus em nossa vida. Vimos que quando o avivamento vem, quando o Espírito Santo vem, essa presença de Deus atinge todas as pessoas, e não há distinções. Não há distinções econômicas, sociais, quaisquer que sejam. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para todo mundo. E todo mundo é tocado, todo mundo é ministrado pela presença do Espírito Santo. E por fim, vimos também que quando há um derramar, quando há um avivamento, muitas experiências sobrenaturais acontecem. O pastor Antônio Carlos costuma dizer que coisas estranhas acontecem. Então não se espantem se em algum culto, em algum momento, vocês presenciarem algum movimento de Deus estranho no nosso meio. É possível que isso aconteça. Algumas reações emocionais pode sim ser fruto de uma ação do Espírito. Hoje, nós vamos falar sobre as bênçãos maravilhosas de um derramar do Espírito Santo. O que acontece conosco quando o Espírito Santo é derramado? Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 6.
diz assim o texto bíblico. Eu vou ler aqui em duas versões diferentes. Diz assim: E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava, e ficaram espantadas ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados. Como pode ser isto? Exclamavam maravilhados. Estes homens são da Galiléia. Como então ouvimos todos eles falando as línguas das terras onde nascemos? Aqui estão homens partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia ao redor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estes homens falando em nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus. E ali estavam eles maravilhados e confusos. Que quer dizer isso? Perguntavam uns aos outros. O livro de Atos é o melhor livro das Escrituras para nós termos uma referência do que é um avivamento. Esse texto aqui narra um momento específico da história da igreja, e o mais especial de todos, certamente, que é o momento do Pentecoste, é o primeiro derramar do Espírito Santo sobre a igreja, o primeiro derramar do Espírito Santo sobre os cristãos, que capacitou aqueles poucos discípulos a se tornarem aí uma das maiores religiões do mundo. E Atos 2 descreve um momento especial, como eu já disse aqui. O Espírito Santo é derramado e pessoas de diversos lugares que estavam naquele momento presenciando uma festa que era muito conhecida, muito comum, ficaram então, como diz o texto, maravilhados e confusos. E a primeira bênção maravilhosa que eu percebo de um avivamento, quando vejo essa narrativa de Atos, é o que eu chamo aqui de confusão santa. É interessante perceber que aquelas pessoas ficaram confusas. Quando o Espírito Santo é derramado, algo novo acontece. E quando algo novo acontece, significa que é algo fora do comum. É algo que não é rotineiro, é algo que nós não estamos acostumados a presenciar. E quando isso acontece, nós saímos de um lugar de comodismo e ficamos perplexos com aquilo. Uma das bênçãos do avivamento é que o avivamento nos coloca em movimento. O avivamento nos tira de um lugar de depressão, de desânimo, um lugar de comodismo, e nos conduz para um lugar de serviço, de ânimo e de abertura para algo novo. Quando o Espírito Santo é derramado, nossas estruturas são balançadas. Algo espantoso e fora do comum estava acontecendo ali, e aquelas pessoas não podiam permanecer indiferentes ao que estava acontecendo. Eles estavam vendo, presenciando algo que não conheciam, mas que sabiam o que estava acontecendo. Às vezes, em nossa vida, apenas um avivamento é capaz de nos tirar do lugar cômodo que a gente está. Às vezes o lugar que a gente está tão bom, está tão maravilhoso para a gente, mas é um lugar que não produz fruto para Deus e para o reino. E aí, de fato, o Espírito Santo precisa tocar o nosso coração, mover o nosso coração, para que, movidos pela ação do Espírito, a gente venha produzir frutos de Deus e para o reino. Então, uma das bênçãos maravilhosas de um derramar do Espírito Santo é que o nosso coração é movido para algo novo. Nós saímos de um lugar estático para um lugar dinâmico, de serviço, de ação. Isso quer dizer, se estamos desanimados, prostrados, abatidos, incrédulos, nós precisamos orar por um avivamento. Nós precisamos ter o nosso coração despertado, tocado, movido pelo Espírito Santo. Uma segunda bênção maravilhosa
Nós podemos ler no verso 12, diz: e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Não há poder de atração maior para um não cristão do que o mover de Deus. Quarta-feira passada teve o jogo do Brasil e Colômbia, o jogo da amizade. Uma honra que os brasileiros fizeram ao povo colombiano diante daquele acidente da Chapecoense. Todos aqui certamente ficaram sabendo disso. E no meio da transmissão da Rede Globo, num jogo de futebol da seleção brasileira, um dos sobreviventes cantou uma canção cristã para agradecer a Deus pelo livramento que ele havia recebido de Deus. E foi um milagre absurdo. Aqueles 3, 4 homens que foram livres daquele acidente, foi um milagre absurdo. E eu fiquei pensando, quando que num caminho comum alguém ia conseguir cantar uma música cristã num jogo do Brasil? E fazer Galvão Bueno se emocionar, e todos daquele ambiente, daquele lugar se emocionarem. Aquilo só aconteceu porque algo de Deus aconteceu. Quando o Espírito Santo é derramado, e nós somos movidos pelo Espírito Santo, portas são abertas que a gente nem imagina. Eu chamo isso de um poder de atração santo. As pessoas ficam perplexas, porque não sabem explicar o que aconteceu. Por isso que a gente precisa orar por um avivamento. Verso 36, ainda do capítulo 2 de Atos, diz assim, vou ler aqui em outra versão: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Alguns teólogos dizem que mais de 5.000 pessoas, porque aqui se contabilizavam apenas os homens. Pedro, o mesmo Pedro que dias antes havia negado Cristo, de forma covarde havia se escondido, é o mesmo Pedro que em João capítulo 21 estava prostrado, desanimado, sem querer continuar o ministério que ele havia sido chamado para realizar. Pedro, que havia sido chamado para se tornar um pescador de homens, deseja então voltar a pescar peixe, pega o seu grupo, desanima o seu grupo e volta para o mar para pescar. Jesus então aparece para Pedro, em João capítulo 21, aparece para aqueles outros discípulos que estavam ali e começa a reaquecer o coração deles. Pedro então retorna à missão que Jesus havia chamado. E aqui em Atos capítulo 2, nós vemos um Pedro completamente diferente. Um Pedro ousado. Um Pedro cheio da sabedoria de Deus. Ministrando uma das maiores mensagens, uma das maiores pregações de todos os tempos. O Espírito Santo faz isso com a gente. Quando há um derramar do Espírito, uma bênção de sabedoria e ousadia derramada em nosso coração. E move nossa vida a pregarmos o Evangelho com intrepidez. A avançarmos levando a mensagem com intrepidez. Em lugares que a gente nem imagina que isso possa acontecer. Uma outra bênção que é derramada num avivamento
A gente pode ver aí no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu chamo isso de sede pelas coisas espirituais. O Dr. Martin Lloyd Jones, que é o autor desse livro, que a gente tem baseado a nossa escola bíblica dessa manhã, ele fala isso. Quando o Espírito é derramado, algo novo acontece dentro da gente. Os nossos afetos são tocados, mexidos, e um desejo nosso por servir pelas coisas espirituais, pelas coisas santas são gerados, e o nosso coração é movido. A presença de Deus vai gerando um anseio contínuo e perseverante pelas coisas santas, pela obra de Deus, pela oração, pela meditação na palavra, por comunhão, por adoração. Eu já ouvi o pastor Josué falar aqui algumas vezes que no avivamento que a Igreja Betânia viveu anos atrás, às vezes ele chegava aqui e começava a afinar o violão e já tinha gente sendo ministrada pela presença de Deus aqui, antes de começar o culto. Porque as pessoas já vinham para o culto para entregar para Deus, e não apenas para receber. Vinham porque já estavam cheias do Espírito, e queriam contribuir, queriam trazer, ao invés de simplesmente virem vazias para receberem. Quando há um mover de Deus, quando há uma ação do Espírito, e esse Espírito é derramado, essa sede vai movendo a gente a buscar Deus cada vez mais. É um zelo pela presença de Deus que vai sendo gerado em nosso coração, e não é algo forçado, produzido por uma ação humana, mas é o próprio Espírito movendo o nosso coração. No verso 43, uma outra bênção maravilhosa, diz assim: cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu chamo essa bênção de transcendência. Quando o Espírito Santo é derramado em nosso coração, meu irmão, a consciência da presença de Deus é clara para todo mundo. Você já chega no lugar, aquele lugar já está indo. As pessoas que chegam nesse lugar de avivamento abatidas saem renovadas. As pessoas que chegam vazias saem cheias. As pessoas que entram deprimidas saem cheias de alegria e regozijo. As pessoas que entram perdidas saem achadas, encontradas por Cristo. Isso por causa da presença do Espírito Santo. Transcendência, o ambiente inundado da presença do Espírito Santo. Uma outra bênção, verso 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Quando o Espírito Santo é derramado, há um propósito que é gerado no coração de todos. Você pode encontrar pessoas completamente diferentes, mas o propósito é o mesmo. Há uma unidade de mente e de coração. Nós somos movidos numa só direção. E aí, o criticismo diminui, as insatisfações diminuem, as reclamações diminuem, porque o Espírito Santo vai gerando, vai movendo aquilo que é essencial à nossa vida. Um forte senso de comunidade, então, é gerado na igreja. As pessoas passam a ser mais parceiras, mais servis, menos críticas. Há um engajamento maior e profundo na obra de Deus. Quando há o derramar do Espírito Santo, nós precisamos muito do derramar do Espírito Santo. Verso 45, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Uma outra bênção maravilhosa é um coração generoso e desprendido. Quando o Espírito Santo é derramado em nosso coração, nós somos muito mais inclinados a dar do que receber. Sabe por quê?
porque o nosso coração já está tão satisfeito e pleno da presença de Deus, que a sensação que a gente tem é que a gente já tem tudo o que a gente precisa. E o que nós recebemos já é muito mais do que o suficiente. E aí a gente dá, a gente doa, a gente oferece. Uma das características de um coração egoísta é justamente a ausência da presença de Deus. E é totalmente possível sermos cristãos e não estarmos cheios do Espírito Santo. Nós temos a presença do Espírito, nosso Salvador, que caminha do nosso lado, mas estamos vazios. E com o coração vazio, com a alma vazia, a gente vai querer se apegar a alguma coisa para trazer significado e sentido à nossa alma, ao nosso coração. Por isso que a presença de Deus é tão essencial, tão necessária. Foi o que o Claudinho falou aqui, que tocou muito meu coração também. Que o Senhor me permita viver na minha família o que o pai dele foi como exemplo para a família dele. Que os meus filhos possam ver na minha vida, na vida da minha esposa, um coração generoso, que doa, que dá, que entrega, desprendido. E um coração generoso move a obra missionária. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Uma outra bênção maravilhosa é que quando o nosso coração é cheio do Espírito Santo, uma alegria imensa dentro de nós é transformada em louvor. Olha o que diz aí no verso 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Não há louvor mais genuíno do que aquele louvor de um coração cheio de gratidão. Um coração cheio de gratidão oferece um louvor completamente espontâneo, um cântico novo, como costumamos dizer. Saem de nós palavras que a gente nem imagina, de adoração, de gratidão, de exaltação. Às vezes nos faltam palavras para expressar o que o nosso coração está tão cheio dessa presença maravilhosa. Uma outra bênção maravilhosa, em Atos capítulo 3, verso 6, diz assim: disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tempo de derramar do Espírito Santo é um tempo de forte manifestação do poder de Deus. E aí coisas sobrenaturais, estranhas acontecem. A história da igreja diz acerca de Tomás de Aquino, quando se apresenta lá para o Papa Inocêncio IV. E esse Papa, depois de haver mostrado toda a fabulosa riqueza do Vaticano, disse para Tomás de Aquino, fazendo alusão a essas palavras de Pedro. Ele disse assim: vês, Tomás, a igreja não pode mais dizer como nos primeiros dias, não tenho prata nem ouro. E Tomás de Aquino responde dizendo: é verdade, mas também não pode mais dizer ao coxo, levanta-te e anda. Quando há o derramar do Espírito, recursos para a igreja são algo completamente diferente. A gente não precisa, porque Deus vai trazendo. Quando Deus tem algo para fazer, Ele vai fazer. Ele é o Deus de toda a prata, de todo o ouro. Quando é tempo de derramar do Espírito Santo, meu irmão, Deus opera milagres maravilhosos. Uma outra bênção maravilhosa, capítulo 6, verso 7, diz assim: e divulgava-se a palavra de Deus,
de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Tempo de avivamento é um tempo de multiplicação e crescimento da igreja. Olha para a cadeira vazia que está aí perto de você. Precisamos ou não precisamos de um avivamento? Tempo de avivamento é um tempo de crescimento da igreja. E não é só crescimento de pessoas, porque nós queremos um sonho megalomaníaco de uma igreja grande. Não, nós queremos ver pessoas sendo salvas, famílias sendo transformadas, pessoas experienciando, vivendo o que a gente vive e acredita como algo mais maravilhoso que existe no mundo. Nós vemos isso na igreja de Atos. A igreja estava crescendo exponencialmente. Centenas e milhares de pessoas se uniam à igreja dia a dia. Meu irmão, nós precisamos de um avivamento na Betânia. Há muitas pessoas, há muitas vidas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Há muitas famílias que estão sendo destruídas. A cada semana eu ouço uma notícia de um casal que se divorcia, um filho que abandona a família e sai de casa, pai que mata o filho, pai que abusa de filho, notícias terríveis. E quem é que vai trazer essas pessoas para a presença de Deus? Somos nós. É a igreja que foi chamada para ser sal e luz. É a igreja que foi chamada para mover e levar o evangelho a essas pessoas. E por incrível que pareça, as pessoas, elas estão sedentas por Jesus. As pessoas não querem religião. As pessoas não querem um estereótipo. As pessoas querem o evangelho. Quando você fala de Jesus, o Jesus que está na Escritura, não um retrato que muitas vezes nós fazemos e criamos, as pessoas se interessam. Nós precisamos levar o Evangelho. E claro, movidos pelo Espírito Santo. Uma outra bênção maravilhosa de um avivamento é que tempo de avivamento é um tempo de expansão da fé. A igreja se multiplica, ela cresce, mas ela vai levando o evangelho para outras fronteiras. Capítulo 9, verso 11 diz: ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouviram acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Deus ama a igreja, mas Deus ama também os perdidos, e os perdidos de todas as nações. Quando Quando o avivamento acontece, há um forte chamamento de missionários para as outras áreas do mundo. O evangelho que havia se iniciado em Jerusalém começa a desbravar novas fronteiras.
O evangelho que tinha nascido em berço judeu rompe a cultura judaica em direção aos gentios. Jesus não veio somente para os judeus. Jesus não veio somente para os membros da Betânia. Jesus veio para todos. Jesus veio para toda a humanidade. Jesus chama Paulo, judeu convicto, de uma das classes mais rigorosas da cultura judaica. Esse homem se converte e não se contenta em levar o evangelho para Jerusalém. Ele começa a enxergar pessoas completamente diferentes dele e fala: eu preciso levar o evangelho para essas pessoas. Paulo então passa a exteriormente a se descaracterizar como judeu, a se vestir, a se relacionar com pessoas completamente diferentes de judeus, para levar o evangelho para essas pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz isso, que ele se fazia de judeu para ganhar os judeus, e se fazia de gentio para ganhar o gentio, porque o evangelho estava acima de todas as coisas para ele, e ele queria levar o evangelho ao máximo possível, número possível de pessoas. Paulo não se contentava em viver em gueto, em viver fechado, aglutinado, como num monastério. Paulo queria levar o evangelho aos quatro cantos. O Espírito Santo de Deus, quando é derramado, ele levanta missionários, e ele levanta você e eu, para levar o evangelho para o Chile, para a Argentina, para a Venezuela, para Portugal, para a França, para a Alemanha, para a Suíça, para a Suécia, para a África, para onde Deus mandar. E eu tenho convicção de que Deus vai, nesse tempo de avivamento que a Igreja Betânia vai viver, e que começou a viver, vai enviar missionários, mais do que já tem enviado, mais missionários, jovens missionários. Deus vai levantar jovens aqui em nossa igreja, e que vão levar o evangelho para os quatro cantos da terra. Você ouviu o que eu falei? Você está crendo nessa mensagem? Eu poderia citar muitas outras coisas aqui. Pegar o livro de Atos, nossa, versículo a versículo, há uma bênção maravilhosa para a gente receber de Deus. Mas eu vou parar por aqui. E eu quero concluir com aquilo que eu considero o mais importante de tudo, o mais essencial, que é a marca fundamental de um genuíno avivamento, que é a mudança do coração. O verdadeiro avivamento marca o nosso coração com uma marca que é inesquecível. Lloyd Jones é enfático ao repetir isso, ao falar isso. É uma marca que jamais é esquecida, por isso que não tem a ver com a religião. O reverendo Tim Keller costuma dizer que existem pessoas que são cristianizadas, que elas falam como cristãos, se vestem como cristãos, têm alguns comportamentos parecidos com cristãos, mas não teve o coração regenerado, não teve o coração transformado, não teve o coração tocado, marcado pelo selo da presença do Espírito Santo. Mas esses que são marcados com o avivamento, jamais esquecem. Fica uma marquinha aqui, que faz arder o coração. Fica um incômodo aqui dentro da gente, que sempre lembra da gente daqueles primeiros dias e do primeiro amor que a gente recebeu. E é essa marca, é essa lembrança que faz a gente, cada dia, cada manhã, lutar para sermos cheios desse mesmo Espírito, como fomos naqueles primeiros dias em que nós recebemos. Lucas capítulo 24,
versículo 25 a 32, diz: Então ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer de tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia, não se abrasava o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esse é um relato, uma passagem de Escritura que fala dos dois discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús. Todo o processo lá de Cristo havia acontecido, a morte, a ressurreição, a ressurreição de Cristo, e eles estavam atônitos, perdidos, porque as últimas notícias que eles tinham é de que o corpo de Cristo já não estava mais lá, e eles estavam confusos, porque viram o próprio Deus realizar milagres absurdos, impressionantes, e aquele Deus morre. E Jesus aparece para eles e começa a explicar tudo o que havia acontecido. E aí o coração deles é aberto e passam a entender e a compreender a mensagem do Evangelho. E eles dizem: o nosso coração ardia, abrasava, enquanto a gente ouvia o que Jesus falava. Essa é a marca essencial de um verdadeiro avivamento. É quando o nosso coração é marcado, selado pela presença do Espírito Santo. Nós podemos criar movimentos, iniciar movimentos, mas o verdadeiro avivamento são daquelas pessoas que, uma vez comprometidas com Cristo, vão permanecer comprometidas com Cristo. O verdadeiro cristão jamais se perde no caminho, porque uma marca, um selo do Espírito Santo é selado naquele coração. Meus irmãos, nós precisamos orar por um avivamento. Nós precisamos viver essas bênçãos maravilhosas. Nós precisamos falar dessas bênçãos maravilhosas, porque nós estamos vivendo essas bênçãos maravilhosas. O que o mundo precisa é ver pessoas que falam dessas bênçãos porque vivem. Não apenas de pessoas que falam dessas bênçãos porque ouviram falar. Precisamos experimentar a presença do Espírito Santo. Precisamos ser tocados pela presença do Espírito Santo. É Ele quem nos move. Paulo fala isso em Atos 17, usando a referência de um poeta ateniense, cretense. É Deus quem nos move. É nele que nós existimos e nos movemos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Que você saia dessa manhã cheio do Espírito Santo, encorajado a buscar a presença do Espírito Santo, encorajado a orar, inspirado a buscar essas bênçãos maravilhosas que são derramadas pelo Espírito. E vai começar, meus irmãos. Na verdade, já começou. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Sabe aquela chuva que está vendo, mas a gente não está, que acontece, mas a gente não está vendo ainda? Mas aquele cheirinho de terra molhada, você está começando a sentir o cheirinho de terra molhada. Opa, vem chuva por aí. Então, eu creio que vem chuva por aí. Então, meu irmão, comece a buscar a presença de Deus, porque coisas estranhas vão acontecer com você durante a semana, se você buscar a presença de Deus. E sabe o que vai acontecer aqui domingo, quando nós viermos para o culto? O pessoal do louvor aqui vai quase não se aguentar a louvar. Porque a própria igreja vai ditar o ritmo da adoração. Porque já vai vir cheio de adoração. Já vai vir cheio da presença de Deus.
E em breve, Deus vai levar sementes do Evangelho aqui da Igreja Betânia para outros países. Eu tenho convicção de que Deus vai fazer isso. Anota, escreve aí. Deus vai fazer. Amém? Jesus te abençoe. Pastor Telo.